Bom dia, a paz do Senhor. Amados irmãos, passando aqui, primeiramente, para agradecer a Deus, por mais esse dia, por suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Deus tem feito grandes coisas na minha vida e continua fazendo, assim como Ele está fazendo na minha, Ele pode fazer na sua. Basta só você tomar o primeiro passo, Dar o primeiro passo, quer dizer, que é reconhecendo Ele nos teus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas, Deus, Ele está sempre de braços abertos, esperando cada um de nós nos achegarmos a Ele, reconhecendo a sua graça, por Ele ter feito, o sacrifício de Cristo naquela cruz, Deus, Ele permitiu o seu Filho passar todo aquele sofrimento para que eu e você pudéssemos estar vivos até hoje. E Deus está sempre esperando você se decidir. E Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, primeiramente, para que você se aproxime de Deus, é necessário que você reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Fale para Ele o que você está sentindo, diga para Ele, o que você necessita, que Ele vai atender, Ele vai te ajudar, E através dessa confissão, a Cristo, o Senhor Ele vai conceder a ti, a oportunidade de tu poder viver uma nova vida debaixo da graça de Deus, reconhecendo que Deus, na sua infinita misericórdia, Deus ele concedeu, essa oportunidade a todos aqueles que reconhecem Ele como Pai, que reconhecem que Ele é o Deus Criador, o Deus que criou o universo, o Deus que fez o mar vermelho se abrir, o Deus que faz o mudo falar, o paralítico andar, Eu não tenho dúvida de que Deus ele pode todas as coisas, mas muitas vezes na nossa fragilidade, a gente não usa a fé e muitas vezes a gente deixa o medo querer nos dominar, Mas independente das nossas falhas ou não, o Senhor está disposto a nos ajudar, ajudar a levar a nossa cruz, E para não deixar esse vídeo muito longo, eu estava lendo aqui, meditando sobre a parábola dos trabalhadores na vinha, onde o Senhor fala, que o seu reino é semelhante a um pai de família, que ele saiu de madrugada e assalariou trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes, ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo, e eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta, e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo dia? Ou seja, por que estáis o dia todo sem fazer nada, Dizem eles, porque ninguém nos assalariou. Diz eles, ide vós também para a vinha, e recebereis o que foi justo. E aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo, estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles, amigo, não te faça agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te, eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E o que me chama a atenção é que a palavra vai dizer que os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E o que me chama mais atenção ainda é que Deus tinha combinado a dar um valor de dinheiro, os primeiros que foram chamados para trabalhar na sua vinha. E que mesmo ele tendo chamado os últimos, que chegaram muito depois, que trabalharam muito menos do que os primeiros, o que me chama a atenção é que Deus ele deu a mesma recompensa. A mesma recompensa que o Senhor deu ao primeiro, o Senhor deu aos últimos. E o que me corta o coração é saber que esses primeiros,
achavam que iam receber mais por ter trabalhado mais do que os últimos, eles questionaram a justiça do Senhor, né? Porque Deus ele mesmo disse: amigo, eu não combinei contigo de pagar um valor, então toma o que é teu e retira-te, né? Então Deus ele estava falando ali que ele estava dando àqueles últimos que chegaram, por mais que eles tivessem trabalhado menos, o mesmo valor que ele tinha dado a eles, né? Mas eles não gostaram, eles questionaram, né, a generosidade do Senhor. Porque o pai de família aqui na parábola dos trabalhadores da vinha se refere a Deus. E é assim conosco. Muitas vezes as pessoas, quando elas são alcançadas por Jesus, elas chegam, né, na casa de Deus e elas, de repente, elas alcançam muitas vezes um cargo, uma posição. Muitas vezes elas recebem dons espirituais muito mais com rapidez do que aquele que está há bastante tempo na igreja, né? Ou aqueles que, por trabalharem muito mais, né, na obra do Senhor, ou por terem uma posição privilegiada, acham que Deus ele vai dar mais para eles. E os últimos que chegaram, né, que muitas vezes são alcançados, muitas vezes no momento no vale da sombra da morte, às vezes as pessoas já estavam quase para morrer, e de repente o Senhor muda a sorte daquela pessoa e elas são alcançadas. Muitas vezes o Senhor já opera de uma maneira ali, mas muitas vezes porque o Senhor ele vê o nosso coração, né? Às vezes aquela pessoa está tanto tempo, e por ela muitas vezes achar que está tanto tempo ali, ela acha que vai receber do Senhor, mas vai receber mais, né? Acha que vai receber mais bênção, né? Porque Deus ele tem prazer em abençoar todos os seus filhos. E aqui ele diz: toma o que é teu, lá no versículo 14. Toma o que é teu e retira-te, eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não é meu, ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu. Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom. Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sabemos que os primeiros que o Senhor se refere são aqueles que o Senhor já escolheu, né? Que deu o privilégio de escolher como o seu povo, né? Deus ele escolheu um povo ali para ser seu. Muitas vezes esse dito povo que já são escolhidos por Deus, eles não recebem muitas vezes as bênçãos do Senhor por eles se acharem merecedores. E os gentios que somos nós hoje, que fomos alcançados por Cristo, nós que estamos levando uma vida errante. Muitas vezes nós somos alcançados e reconhecemos que nós não somos nada. Nós não questionamos a justiça de Deus. Porque todo aquele que ele é humilde, ele reconhece que Deus ele é justo. Ele não quer para si posição, cargos privilegiados, né? Ele simplesmente tem prazer em trabalhar na obra do Senhor para alcançar almas para o reino de Deus. Mas não com a intenção de receber mais do Senhor, ou com a intenção de alcançar um cargo privilegiado, né? E Deus, ele é justo, mesmo que esses trabalhadores tenham chegado primeiro, Deus, ele já havia combinado com ele de dar aquele valor, e eles aceitaram. Mas quando ele viu que Deus foi generoso com os últimos que chegaram, por ele ter trabalhado menos, eles questionaram a Deus, né? Questionaram a generosidade do Senhor. Mas o Senhor diz, né? Toma o que é teu e retira-te, eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Então eu creio que aqui o Senhor, né? Ele está nos dizendo que os últimos, muitas vezes, são aqueles que eles vão até o fim. São aqueles que vão continuar perseverando até o fim. São aqueles que não estão esperando receber mais do Senhor. Eles estão ali servindo a Deus, trabalhando na obra do Senhor, mas com o desejo de ganhar almas para o reino de Deus. Porque a intenção deles é alcançar um lugar no céu. Não é posição aqui na terra, um cargo. Querer ser mais do que os outros. E Deus ele é justo. Mesmo que você trabalhe na obra do Senhor o dia todo,
e aquele não trabalhe, né? Mas Deus conhece o coração, o Senhor ele vai dar recompensa conforme a vontade dele. Então o que eu entendo aqui é que Deus ele dá a recompensa conforme a vontade dele. Para Deus não existe, como é que se diz? Para Deus não existe quem trabalha mais na obra dele vai receber mais e quem trabalha menos vai receber menos. Não, Deus ele dá a recompensa a cada um conforme a vontade dele. Mas aqui a gente vê que eles achavam, né? Olha a petulância, que por terem trabalhado o dia todo, ter suportado, né, um sol escaldante, achavam que ia receber mais, né? E ainda questionaram, né, a generosidade do Senhor, por o Senhor ter dado o mesmo valor aos que chegaram por último. Então aqui eu entendo que Deus ele é justo. Deus não faz acepção de pessoas, né? Deus ele dá a recompensa conforme a vontade do Senhor. Então aqui eu quero agradecer a Deus, porque o Senhor ele é bom, né? Deus ele está sempre esperando que nós venhamos reconhecer que não é através do tanto de tempo que a gente tem na casa dele, ou do tanto de tempo que a gente está trabalhando na obra dele, não. Ele está querendo que nós venhamos trabalhar na sua vinha, mas com a intenção de ganhar almas para o seu reino, não com a intenção de alcançar cargos, posições, ou de achar que vai receber mais, né, por estar trabalhando na obra dele há tanto tempo, né? E Deus ele é justo, né? Então eu agradeço aqui a oportunidade que o Senhor me concede de poder ter falado um pouco desta parábola, né, que é a parábola dos trabalhadores na vinha. Está lá em Mateus capítulo 20. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, né, leia depois. É por isso que eu nunca deixo de ler a Bíblia, porque ela tem sempre as respostas, né, que a gente precisa. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia.